Você já se perguntou por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? Hoje, vamos nos aprofundar em uma das histórias mais fascinantes e profundas da humanidade. A história de Jó. Imagine perder tudo o que você ama e ainda manter a fé. Este não é apenas um relato antigo, é uma jornada emocionante que desafia nossas crenças mais profundas. Descubra os mistérios de Jó, um homem que enfrentou o inimaginável, e mesmo assim, permaneceu firme. Fique conosco e veja como essa história milenar ainda ressoa forte em nossas vidas hoje. Nesta história bíblica do livro de Jó, encontramos um homem rico chamado Jó, que morava numa região conhecida como Uz. Ele tinha uma grande família e possuía rebanhos enormes. Jó era uma pessoa honesta e justa, sempre dedicado a viver de maneira correta, e tinha uma relação muito próxima com Deus. Na terra de Uz, vivia um homem cujo nome era Jó. Ele era íntegro e correto, temia a Deus e evitava o mal. Ele tinha 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 pares de bois, 500 jumentos e uma grande quantidade de servos. Era considerado o maior entre todos os povos do Oriente. Os filhos de Jó costumavam fazer festas em suas casas nos aniversários e convidavam suas 3 irmãs para comer e beber com eles. Após um período de celebrações, Jó organizava um ritual de purificação para eles. Bem cedo pela manhã, ele oferecia um sacrifício queimado por cada um, pensando: talvez meus filhos tenham pecado e amaldiçoado Deus em seus corações. Essa era a prática constante de Jó, conforme descrito no primeiro capítulo, versículos de 1 a 5. Deus destacou as virtudes de Jó para Satanás. No entanto, Satanás argumentou que Jó era justo apenas porque Deus o favorecia muito. Certa vez, os anjos vieram se apresentar perante o Senhor, e Satanás também estava entre eles. O Senhor perguntou a Satanás: de onde você vem? Satanás respondeu ao Senhor: andando por toda a terra. Então, o Senhor disse a Satanás: você reparou no meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, um homem íntegro e correto, que teme a Deus e evita o mal. Será que Jó teme a Deus sem motivo? Respondeu Satanás. Você não colocou uma proteção ao redor dele, da sua casa e de tudo o que ele possui? Você abençoou tudo o que ele faz, e seus rebanhos se espalharam pela terra. Esses diálogos entre Deus e Satanás são narrados no livro de Jó, capítulo 1, versículos de 6 a 10. Satanás desafiou Deus dizendo que se fosse permitido causar sofrimento a Jó, ele mudaria e amaldiçoaria a Deus. Deus permitiu que Satanás atormentasse Jó para testar essa ousada afirmação, mas proibiu que tirasse a vida de Jó. Mas estenda a sua mão e ataque tudo o que ele possui, e com certeza ele o amaldiçoará na sua cara, disse o Senhor a Satanás. Muito bem, então. Tudo o que ele possui está em seu poder, mas não ponha a mão sobre o próprio homem. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Esses eventos são descritos no livro de Jó, capítulo 1, versículos 11 e 12. Jó recebeu 4 notícias em um único dia, informando que suas ovelhas, servos e 10 filhos haviam morrido, vítimas de invasores ou desastres naturais. Em um dia, enquanto os filhos e filhas de Jó estavam festejando e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, um mensageiro chegou até Jó e disse: os bois estavam arando e os jumentos pastando perto, quando os sabeus atacaram e os levaram. Eles mataram os servos e eu fui o único que escapou para contar a você. Enquanto ele ainda falava, outro mensageiro chegou e disse: o fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos, e eu fui o único que escapou para contar a você. Enquanto este ainda falava, chegou mais um mensageiro. Os caldeus formaram 3 grupos e atacaram seus camelos, levando-os embora. Eles mataram os servos, e eu fui o único que conseguiu escapar para lhe informar. Enquanto falava, outro mensageiro chegou dizendo: seus filhos e filhas estavam festejando e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, quando de repente, um vento forte veio do deserto e atingiu os 4 cantos da casa. Ela desabou sobre eles, e eles morreram. Eu sou o único que escapou para contar a você.
Esses eventos trágicos são descritos no livro de Jó, capítulo 1, versículos 13 a 19. No seu luto, Jó rasgou suas vestes e raspou a cabeça. Mas ainda assim louvou a Deus em suas orações. Então Jó se levantou, rasgou seu manto, rapou sua cabeça, e prostrado ao chão, adorou dizendo: Nu saí do ventre da minha mãe, e nu partirei. O Senhor deu, e o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus qualquer erro. Essa resposta de Jó está no livro de Jó, capítulo 1, versículos 20 a 22. Satanás aparece no céu novamente, e Deus lhe dá outra oportunidade para testar Jó. Desta vez Jó sofre de terríveis feridas na pele. A esposa de Jó tenta convencê-lo a amaldiçoar Deus e desistir da vida, mas ele resiste e tenta suportar seus sofrimentos. Duas histórias estão habilmente entrelaçadas, uma celestial e outra terrena. Os acontecimentos na terra são o resultado de algo que já ocorreu no céu, assim como a guerra na terra imediatamente após um conflito no céu, como no livro do Apocalipse. Elifaz, Bildade e Zofar, 3 amigos de Jó, chegam para consolá-lo, sentando-se com ele em silêncio por 7 dias em respeito ao seu luto. Jó fala no 7º dia, iniciando um diálogo no qual cada um dos 4 homens oferece descrições poéticas de seus problemas. Jó amaldiçoa o dia do seu nascimento, comparando a vida e a morte com a luz e a escuridão. Ele deseja nunca ter nascido e que seu nascimento tivesse sido coberto pelas trevas, sentindo que a vida apenas aumenta sua agonia. Elifaz responde que Jó, que antes ajudava outros, agora admite que nunca foi realmente consciente do sofrimento deles. Elifaz conclui que a dor de Jó deve ser devido a algum pecado que ele cometeu, e recomenda que Jó busque o favor de Deus. Bildade e Zofar concordam que Jó deve ter cometido algum erro para provocar a justiça de Deus, e argumentam que ele deveria tentar mostrar um comportamento mais inocente. Bildade supõe que os filhos de Jó trouxeram a morte sobre si mesmos. Pior ainda, Zofar sugere que qualquer erro que Jó tenha cometido mereceria muito mais dor do que a que ele recebeu. Claro! Aqui está o texto reescrito com sinônimos simples. Jó reage a cada um desses comentários, ficando tão irritado que chama seus amigos de médicos inúteis que disfarçam sua ajuda com mentiras, como descrito no livro de Jó, capítulo 13, versículos de 1 a 4. Meus ouvidos ouviram e entenderam isso. O que vocês sabem eu também sei. Não sou inferior a vocês. Mas eu quero falar com o Todo-Poderoso e discutir meu caso com Deus. No entanto, vocês me difamam com mentiras. São todos médicos inúteis. Jó se pergunta por que Deus julga as pessoas com base em suas ações, quando ele poderia facilmente corrigir ou perdoar esses atos. Jó fica perplexo sobre como um ser humano pode satisfazer completamente a justiça de Deus, já que os caminhos de Deus são misteriosos e além da compreensão humana. Além disso, as pessoas não podem convencer Deus com suas palavras. Deus não se deixa enganar, e Jó admite que nem mesmo se conhece o suficiente para defender seu caso diante de Deus. Ele anseia por alguém que possa interceder por ele e Deus, para que não seja condenado ao Sheol, o lugar dos mortos. Jó acredita que no céu há uma testemunha ou redentor que confirmará sua integridade, como ele diz no capítulo 19, versículo 25. Sei que o meu Redentor vive, e que no final, ele se levantará sobre a terra. E no capítulo 16, versículo 19. Agora mesmo, a minha testemunha está no céu, o meu advogado está nas alturas. O sofrimento se torna insuportável para Jó, e ele fica amargo, ansioso e assustado. Ele lamenta a injustiça de Deus permitir que pessoas más prosperem, enquanto ele, e muitas outras pessoas honestas sofrem. Jó quer enfrentar Deus e protestar, mas não consegue encontrá-lo fisicamente. Ele pensa que a sabedoria está escondida da humanidade, mas decide buscá-la temendo a Deus e evitando o mal. Eventualmente, Jó é confrontado por Deus. Ele não recebe uma resposta direta às suas perguntas, mas sim uma série de questões que destacam a grandeza e a sabedoria de Deus. O Senhor fala a Jó a partir de um redemoinho e pergunta: onde você estava quando fundei a terra? Fale se você tem entendimento.
Quem estabeleceu suas medidas? Você sabe ou quem estendeu a fita sobre ela? A resposta de Jó revela sua incapacidade de compreender os mistérios de Deus e a vastidão do universo. Deus mostra a Jó a complexidade e a beleza da criação e do mundo natural. Após o discurso de Deus, Jó responde: Eu falei de coisas que não compreendia, coisas maravilhosas demais para mim que eu não sabia. Ouça, por favor, e eu falarei. Eu te perguntarei, e você me responderá. Jó reconhece sua ignorância e se arrepende sinceramente por suas queixas. Deus restaura Jó a uma condição ainda melhor do que antes, dando-lhe uma nova família e fortuna em dobro do que tinha antes. E o Senhor restaurou a sorte de Jó quando ele orou pelos seus amigos. E o Senhor deu a Jó o dobro de tudo o que tinha antes. Como resultado de sua fidelidade e perseverança, Jó recebe bênçãos abundantes e uma vida longa. A história de Jó nos ensina que a vida é muitas vezes cheia de dores e injustiças, mas a fé e a perseverança podem levar à restauração e ao significado. O sofrimento não deve nos afastar de Deus, mas nos aproximar ainda mais dele, buscando sua presença em meio às tempestades da vida. Inscreva-se no canal, curta e compartilhe essa mensagem com as pessoas que você ama. Juntos podemos espalhar fé e esperança.